Bom dia, amigos, queridos companheiros, irmãos, que nós possamos nesta manhã alegrar os nossos corações, nossos pensamentos, pela possibilidade de que o Evangelho nos oferece para nos fortalecer, encorajando-nos nas nossas lutas e nas nossas dores. Que Jesus, na sua infinita bondade, permita que os espíritos amigos possam estar junto de nós. Nós vamos ler hoje o item 22 do capítulo 5º, Bem-aventurados aflitos. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Falando de um homem mau que escapa de um perigo, costumais dizer: se fosse um homem bom, teria morrido. Pois bem, assim falando, dizeis uma verdade, pois com efeito muito a miúde sucede dar Deus a um espírito que de progresso, ainda incipiente, prova mais longa, do que a um bom, que por prêmio do seu mérito receberá a graça de ter tão curta quanto possível a sua aprovação. Por conseguinte, quando vos utilizais daquele axioma, não suspeitais de que proferis uma blasfêmia. Se morre um homem de bem, cujo vizinho é mau homem, logo observais, antes fosse este. Enunciais uma enormidade, porquanto aquele que partiu conclui a sua tarefa, e o que fica talvez não haja principiado a sua. Porque então havereis de querer que o mal faltasse tempo para terminá-la, e que o outro permanecesse preso à gleba terrestre? Que dirias de um prisioneiro que cumpriu a sentença contra ele, pronunciada fosse, conservado no cárcere ao mesmo tempo que restituíssem à liberdade um que a esta não tivesse direito? Ficai sabendo que a verdadeira liberdade para o espírito consiste no rompimento dos laços que o pretendem ao corpo, e que enquanto vos achardes na terra, estareis em cativeiro. Habituai-vos a não censurar o que não podeis compreender, e crede que Deus é justo em todas as coisas. Muitas vezes, o que vos parece um mal é um bem. Tão limitadas, no entanto, são as vossas faculdades que o conjunto do grande todo não apreendem os vossos sentidos obtusos. Esforçai-vos por sair, pelo pensamento da vossa acanhada esfera, e à medida que vos elevardes, diminuirá para vós a importância da vida material, que nesse caso se vos apresentará como simples incidente no curso infinito da vossa existência espiritual, única existência verdadeira. Fenelon Sens, 1861. Queridos irmãos, elevemos o nosso pensamento a Deus, rogando de Jesus o nosso amparo tão necessário para todos nós. Que Ele nos traga luz para iluminar a nossa casa mental, a fim de que possamos criar melhores ideias e realizarmos maiores escolhas. Dai-nos, Senhor, força, dai-nos coragem, fortalecendo-nos do bom ânimo, da boa vontade, mas acima de tudo, que nós sejamos esclarecidos quanto tudo aquilo que passa à nossa volta e está dentro de nós. Que o Evangelho seja para nós o roteiro divino, a iluminar as nossas consciências, ampliando os nossos caminhos, a fim de que nós possamos galgar o caminho do bem, o caminho que nos assegura a paz, a alegria e o fortalecimento das ideias. Senhor, amparai os nossos irmãos que sofrem, aqueles que se encontram nos hospitais,
Aqueles, Jesus, a quem o nosso pensamento busca nesta hora, por caridade, que eles sejam beneficiados com seu amor. Os familiares que tanto amamos, que todos sejam envolvidos na fé e na coragem. Ó Mestre, amparai também os nossos irmãos doentes da alma, ainda tão rebeldes diante das leis que regem a nossa evolução. E nesse sentido é que nós suplicamos, ajude-nos, Senhor. Ensina-nos, Mestre, cada vez mais a amar o nosso irmão, estendendo as mãos para que possamos fazer alguma coisa que contribua com o bem-estar de todos eles. Que a paz e a alegria seja constante em nossa vida, que assim seja. Queridos irmãos, bem-aventurados aflitos, é o título desse capítulo que nós estamos trabalhando e deparamos no item 22, se fosse um homem de bem, teria morrido. E quem é esse homem de bem? Será que nós reconhecemos na sua profundidade? O homem de bem é aquele que cumpre com seu dever diante das leis. O homem de bem é aquele que sabe amar o seu próximo de forma silenciosa. E como o Evangelho nos fala, se fosse um homem de bem, teria morrido. Ora, a morte, ela ceifa todos nós. E nós vamos ver que muitas vezes nós levantamos premissas, julgamentos que não são muito condizentes com aquilo que nós temos aprendido na doutrina espírita. E Kardec nos coloca uma posição que a gente gostaria de refletir. Se fosse um homem bom, teria morrido. Ora, quem é este homem bom? Por que nós falamos isso? Todos nós temos um tempo aqui na Terra. E qual é a bondade que esse homem realizou? É preciso que a gente tenha olhos de ver e perceber que o bem é uma atitude de generosidade que não se faz aqui e ali ou acolá, mas ela se faz a todo instante. E aí nós vamos ver quando aqui nos diz, pois bem, assim falando dizeis uma verdade, pois com efeito muito a miúde sucede dar Deus a um espírito de progresso ainda incipiente, prova mais longa, do que um bom que por prêmio do seu mérito receberá a graça de ter tão curta quanto possível a sua provação. Se nós estamos reencarnados para vencer as nossas dores, de acordo com o planejamento reencarnatório, os nossos equívocos, nós precisamos também pensar que todos nós temos um planejamento reencarnatório a ser cumprido. E esse planejamento ele se estabelece antes da nossa reencarnação. E ele se efetiva durante o período que nós reencarnamos, que estamos aqui no mundo lutando, desde o momento do nascimento até o desencarne. Mas é preciso saber que o homem de bem, o homem bom, ele cumprindo o seu papel, por que ele vai ficar aqui ainda? Qual é o objetivo? Qual é o seu foco? O foco deste irmão não era expandir o bem, auxiliar tanto quantos necessitavam dele? E aquele outro, que nós às vezes chamamos de mal, será que ele tem o conhecimento das leis divinas? E às vezes ele terá um tempo maior para aprender, para ganhar a oportunidade no nível de compreensão do que ele deve aprender para mudar. Então o Evangelho diz assim, por conseguinte, quando vos utilizais daquela axioma, não suspeitais de que proferis uma blasfêmia. E é uma blasfêmia, porque nós não somos capazes de fazer qualquer análise no campo do espírito. Então, nós precisamos acreditar que toda a bondade de Deus, ela se estende para todos nós.
Então, se fosse um homem de bem cujo vizinho é mau, logo observais, antes fosse este. Esse é um julgamento que nós estamos fazendo, uma análise errada. Porque aquele que ainda tem dificuldades, que nós muitas vezes o chamamos de um homem mau ou de um mau homem, é preciso saber quais são as oportunidades que esse nosso irmão tem recebido, qual exemplo, qual educação, para que ele viesse a mudar todo o seu comportamento mental e um comportamento também espiritual e um comportamento social. Porquanto nós precisamos entender que nós, às vezes, queremos antecipar ou pedimos a Deus a morte daquele que ainda não conheceu os caminhos do bem. Cabe a nós ensinar, educar, foi o que Jesus fez conosco. O Mestre não veio para nos criticar. Ele sabia da nossa ignorância, da nossa pequenez. No entanto, Jesus sempre esteve conosco a nos estimular, quando ele especialmente nos diz: há muitas moradas na casa do Pai. Não ficamos circunspectos a esta morada terra. Todos nós teremos oportunidade de aprender nessa escola que estamos, para galgar outros lugares melhores. E muitas vezes, essa crítica que nós fazemos, esse comentário, ele muitas vezes prejudica os nossos irmãos. E Kardec nos diz: por que então havereis de querer que ao mal faltasse tempo para terminá-lo e que o outro permanecesse preso à gleba terrena? É preciso que a gente questione isso. Se aquele que venceu o seu tempo, qual que é a finalidade dele ficar aqui? Retornando ao mundo espiritual, ele vai continuar o seu crescimento. E aqueles que nós chamamos de mal, eles precisam ficar aqui até que ele consiga encontrar alguém que o auxilie, que o desperte para o bem. Então, nós, às vezes, fazemos comentários indevidos por desconhecermos a lei de causa e efeito. Que diria se um prisioneiro que cumpriu a sentença contra ele pronunciada fosse conservado no cárcere ao mesmo tempo que restituísse a liberdade um que a esta não tivesse direito? Então, nós precisamos pensar, todos nós, quando vencemos o nosso tempo da nossa programação, retornaremos ao mundo espiritual. Agora, cabe a cada um saber de que forma ele vem aproveitando o seu tempo, de que forma ele tem relacionado, quais são as suas características no campo da evolução. E aqui nós vamos ver que Fénelon ele explica: ficai sabendo que a verdadeira liberdade para o espírito consiste no rompimento dos laços que o prendem ao corpo, e que, enquanto vos achardes na terra, estareis em cativeiro. Porque aqui nós estamos submetidos às leis, nós estamos aqui sem a liberdade total de nossa expressão, porque nós estamos aprisionados num corpo que muitas vezes não nos permite florescer todas as nossas ideias com as nossas expressões. Nós ainda estamos evoluindo, então nós não somos melhor do que ninguém. Também não temos ninguém que seja pior que nós, porque todos nós estamos no nível que nós conquistamos, mas almejamos outras caminhadas, outros acertos. Enquanto o espírito está preso ao corpo, ele está impedido da sua livre manifestação. Então, é como se nós estivéssemos num cativeiro. Quantas vezes a gente tem escutado as pessoas dizerem: eu estou tão cansada, estou tão desanimada. E é preciso que a gente fale: olha, não desanime, não. Essa oportunidade é valiosa, nós estamos aprendendo. Muitas vezes esse comentário acontece, ocorre, porque ela não tem o conhecimento do valor da oportunidade que a reencarnação nos oferece. E aqui, Fenelon nos diz: habituai-vos a não censurar o que não podeis compreender.
E isso é muito importante. Como é que eu estou censurando o comportamento, a atitude de uma pessoa, sendo que eu não conheço quais são as diretrizes do seu planejamento reencarnatório? De que forma ele compreende a reencarnação? De que forma ele tem se esforçado para vencer a si mesmo? Nós não temos direito de censurar, mas nós precisamos compreender que todos aqueles que creem em Deus procuram fazer as coisas corretas. Então é justo que nós tenhamos oportunidade de estender a mão para o nosso irmão, ouvir as suas queixas, sentir as suas dores, porque o que nos parece o mal, às vezes é um bem. É aquilo que o Espírito podia fazer. E aqui a Fenelon nos mostra, tão limitados. No entanto, são as vossas faculdades, que o conjunto do grande todo não apreendem os vossos sentidos obtusos. Nós só olhamos esta existência. Nós não olhamos para trás para saber quem fomos, o que fizemos, quais são as nossas aspirações. Então, nós temos que lutar para que a gente possa reacender em nós a esperança de progresso, mudar a nossa forma de sentir, de valorizar. Por isso que nós estamos sendo convidados a todo instante a nos esforçarmos para que o pensamento não fique na estrutura de uma concha ou ensimesmado em processos circulares, acabrunhado tantas vezes. É preciso que a gente procure elevar o nosso pensamento a Jesus, buscando força, coragem, bom ânimo. E aí Fénelon nos diz: esforçai-vos por sair pelo pensamento da vossa acanhada esfera, e à medida que vos elevardes, diminuirá para vós a importância da vida material. Queridos amigos, o pensamento ligado à materialidade, ele nos aprisiona. Nós ficamos aprisionados neste pensamento sem compreender necessariamente todo o conhecimento da doutrina espírita é para nos libertar. E nesse caso, se vos apresentará como simples incidentes no curso infinito de vossa existência espiritual, única existência verdadeira. Por que que é a única? Porque eu estou tomando consciência de tudo aquilo que devo vos fazer, diminuindo as minhas aflições, para que eu possa caminhar na senda do bem, procurando acertar, alinhar o meu pensamento com as leis de Deus e que eu vá ao encontro de Jesus. Então, é extremamente importante nesta hora que a gente reveja os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, para que nós possamos sentirmos fortalecidos, amados e compreendidos pelos nossos irmãos. Agradecendo a Jesus pela bênção desta manhã, pela oportunidade de refletir no Evangelho, refletir em nós mesmos, para que a gente possa perceber o que verdadeiramente nós somos, o que queremos e o que desejamos. Queridos amigos, que nesta hora do passe possamos entrar em comunhão com Deus, nosso Pai, pedindo a Ele que nos fortaleça, que nós sejamos úteis nessa seara bendita, rogando a Jesus que permita que os seus amigos benfeitores que olham por nós, que eles possam nos dar a água fluidificada, colocando ali as energias de que tanto necessitamos. E nesse afã, amigo, nós te suplicamos, ó Senhor, olhe por todos nós, que a bênção do passe seja restauradora para todos nós. E assim, Jesus, cientes do nosso compromisso nesta existência, desejamos crescer, desejamos melhorar, mas acima de tudo, desejamos servir.
Que a paz augusta do Evangelho de nosso Senhor Jesus nos fortaleça, hoje e sempre. Que assim seja. Receba, amigos, o abraço do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Fiquem com Deus, sintam-se em paz.